Olá, nós estamos aqui no município de Bocaiúva, estamos aqui com o criador Aloysio Cunha, cabritório Cabrotim, tendo a oportunidade de ver mais uma história da caprinocultura mineira e brasileira. Aloysio, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, é um prazer estar aqui. Aloysio, entre outras questões ligadas à atividade, tem a questão do planejamento alimentar, essencial para qualquer atividade pecuária. E nós estamos aqui numa área da propriedade que você está preparando aqui o plantio do capiaçu, visando aí o fornecimento de volumoso, né? Conta um pouco para a gente dessa sua estratégia aqui. A gente percebeu exatamente isso, né? Que é importante a gente conseguir produzir a comida e conseguir produzir a comida a um preço, a um custo que seja competitivo, porque a gente está aqui numa região de polígono da seca. Essa capineira, inclusive, o pessoal está fazendo uma reforma, né? Porque nós tivemos aí algumas dificuldades com a seca, com falta de água em alguns momentos, e nós percebemos isso, que a importância de cuidar bem dessa fonte aqui de alimentação para os caprinos, né? Então, o pessoal, a gente está aproveitando aí que deu uma chuvada boa agora nesse começo de ano e no final de dezembro, e o pessoal está replantando, fazendo o plantio de novas mudas, né? A gente deixou algumas moitas no ano passado reservadas para a gente tirar as mudas, para complementar os piquetes que nós já temos também de capim-curumim irrigado, porque a gente, além desse aqui, a gente tem piquete de capim-curumim, e além dessa reforma nessa capineira, eu vou fazer ainda esse ano, ampliar o número de piquetes de capim-curumim irrigado. O seu sistema aqui é um sistema semi-intensivo, parte do rebanho, parte das categorias vão a pasto? Sim. É uma estratégia que você adotou aqui. Sim, semi-intensivo. Então, e a produção do volumoso 100% aqui na propriedade, quer dizer, trabalhar volumoso de baixo custo produzido aqui na propriedade. O objetivo é esse. No momento, não é ainda uma realidade. Esse ano de 2023 foi um ano em que eu comprei menos volumoso fora, mas ainda precisei recorrer à compra de silagem, por exemplo, em período de seca. E uma coisa que eu percebi também, que assim, para as cabras, nesse período de chuva, não é interessante deixá-las a pasto. Então a gente também confina um pouco nessa época, para evitar, inclusive, a questão de infestação por verminose. É uma época muito propícia. Você fala aqui da localização de Bocaiúva, né, no polígono da seca, e a gente sabe que o Brasil esse ano, do modo geral, está passando por um período de restrição de chuva muito grande, né? Quer dizer, essa estratégia de efetivamente produzir volumoso, em especial a possibilidade de poder guardar esse volumoso em forma de feno ou silagem, é fundamental. Está dentro do seu radar, está dentro da sua previsão trabalhar nesse sentido? Sim, aqui? Sim, está dentro da nossa estratégia. A gente tem uma máquina manual de produção de fardo de feno, a gente começou a fazer o ano passado. Esse ano era para a gente estar fazendo se a chuva não tivesse falhado, o período ideal do corte. No caso, a gente faria o feno do capim Maasai, e o ideal seria já estar fazendo agora, mas como a chuva demorou, imagino que mais para fevereiro a gente vai estar trabalhando aí na produção de feno. E a ideia aqui dessa área que nós estamos vendo aqui do capiaçu, fornecer in natura, ou você vai ainda também trabalhar a silagem do capiaçu? Silagem e, por exemplo, eu faria, dependendo da projeção de chuva, faria a silagem lá para o mês de abril e no segundo corte daria in natura. Nós estamos numa região, inclusive, que tem uma boa insolação, um calor significativo, diferente de outras regiões em que no período do inverno, propriamente dito, a gente não tem o crescimento da gramínea. Diferente aqui, né, que você pode irrigar e ter esse crescimento da gramínea com mais cortes durante o ano, né? Sim, e uma outra estratégia desse projeto é porque aqui na propriedade a gente tem um projeto também de piscicultura. É usar a água do tanque de piscicultura nessa irrigação, porque ela já viria com uma capacidade de fertilização maior. Então, no momento da despesca ou mesmo da renovação da água, reutilizar essa água nessa área. Exato, porque o tanque de piscicultura aqui ele tem mais ou menos 1 milhão de litros. E a troca da água precisaria ser feita em torno de 300 mil litros por dia. E é mais do que o suficiente para a gente irrigar os piquetes. Então é a reutilização, aproveitando aqui, fazendo toda uma reciclagem do circuito, fazendo o circuito fechado aqui da irrigação. Exatamente. Né? Perfeito. Então nós estamos aqui no município, aqui verificando mais uma estratégia aqui da caprinocultura brasileira. Vamos falar um pouco mais aqui dessa estratégia aqui do caprino Cabrotim,
dentro da caprinocultura. Aloysio, nós estamos vendo aqui mais uma área dentro da estratégia aqui, né, do seu capril, que é a parte de alimentação. Aqui nós estamos com piquetes de curumim aqui que você está trabalhando para pastejar, não é isso? Isso, piquetes rotacionados. São 7 piquetes, todos com capim-curumim, irrigados. E a ideia é conseguir assim, deixar pastejo aí de 2 dias em cada piquete, e rotacionar para o próximo. Mas uma das coisas que a gente já percebeu também é que precisamos aumentar o número de piquetes. Então eu quero fazer mais 7 esse ano ainda. Vamos lá conhecer essa estrutura que você montou? O que você montou aqui é uma estratégia de um corredor central, de forma que os animais possam ter acesso via corredor. Aqui o capril está logo ao lado, é isso? Isso. Na primeira versão desse piquete, eu tinha um corredor central. E eu achei que não estava tendo um bom controle do pastejo. Então eu decidi fazer esse corredor mais periférico, de forma que eles entram nos piquetes. O piquete é mais comprido, tem uma profundidade maior. Tentei também fazer e acabei achando melhor fazer com a cerca campestre. Usando a tela campestre. Usando a tela campestre. Fazendo aqui um corredor logo na ponta do piquete, cada piquete com acesso através aí aqui na região chama de tronqueira. As tronqueiras, Eu conheço mais como colchete. E aqui nós temos toda a área formada aqui, inclusive, diga-se de passagem, está muito bonito. Está bonito. Está bem formada, está na hora de colocar os animais aqui para proteger. Ou utilizar aqui a forrageira para selar. Essa também é uma estratégia, utilizar para feno? Sim. Com excesso de fazer o corte e utilizar para feno? Sim. A gente abrindo o sol, eu acho que a gente vai fazer. Sim. Já começa a trabalhar. De feno, Então a área dos piquetes, são 7 piquetes já aqui, já implantados. E aqui também você fez o sistema de irrigação, né, Luiz? Sim, já tem por também, aspersão. havendo necessidade, tem aí já toda a estrutura montada. Sim, e automatizado também. Também automatizado? Também automatizado. Nós estamos vendo aqui a área dos piquetes. Vamos lá ver os piquetes do fundo. Como a gente pode perceber, toda a área já com piquete todo formado, com uma boa produção de forragem de qualidade, visando aqui o abastecimento dos animais. E aqui tanto os animais de corte quanto de leite, você vai fazer a estratégia aqui de parte dos animais também soltos aqui nos piquetes. Mas no futuro, a ideia é deixar os piquetes de curumim para as fêmeas que estiverem criando. Ok. E ali na frente eu tenho um piquete de Maasai que pretendo também fazer o esquema rotacionado neles para os animais que estiverem em crescimento e animais que forem destinados a abate também. Você fazer a terminação, acabamento desses animais também em piquetes? Também em piquetes. Perfeito. Então, nós estamos vendo aqui a estratégia da produção de volumoso da propriedade. Lembrando que aqui o município de Bocaiúva é uma região quente, né, que permite aí uma boa condição dos diversos tipos de forragem. Em especial aqui nós estamos vendo aqui o trabalho com capim-curumim no pastejo. Aloysio, ainda continuando aqui nos piquetes que você está formando, nós estamos num aqui recentemente formado, né, é o mais recente deles. Isso. Que você implantou, inclusive com a altura menor do que os outros em função disso. Isso. Né, e ao fundo a gente vê lá o capril, né, quer dizer, com o corredor aqui lateral, o capril ao fundo e os 7 piquetes aqui tendo acesso aos animais. É uma estratégia interessante que vai ficar bem prático de funcionar, inclusive a mão de obra, né, Luiz? Sim, e perto também do capril, de modo que os animais não precisam se distanciar tanto, né, para buscar comida. E aí a ideia é aumentar a quantidade de piquetes, fazer mais 7 piquetes com o curumim, para ter condições de rotacionar e dar tempo para os piquetes recuperarem. Numa condição dessa aqui, de que a gente tem um clima adequado, com a irrigação aqui que você tem disponibilidade, com certeza você vai ter o ano todo aí com uma boa produção de volumoso, fazendo um bom trabalho de pastejo aqui com os animais a pasto, né, que é o grande desafio aí da caprinocultura e ovinocultura, manter os animais a pasto aí, principalmente do ponto de vista sanitário, né, da gente trabalhar o controle principalmente da verminose. Exato. Né? Então por isso, inclusive, é um dos motivos que eu preciso, na verdade, fazer mais 7 piquetes, mais ou menos numa área como essa, para evitar que o capim fique muito baixo, porque é onde aumenta, a gente aprendeu isso, né? Aumenta o risco da infestação por verminose. Então, próxima etapa aqui na questão de preparar o planejamento nutricional é fazer mais os 7 piquetes de curumim
usando, inclusive, integrando agora a água do lago da piscicultura que nós temos ali, né? Temos ali um lago de 1 milhão de litros, está criando surubim ali, e o plano é, vamos colocar, integrar o sistema de irrigação usando aquela água. Com a piscicultura. Porque aí já é uma água que já vem, de certa forma, fertilizada, né? Nós estamos vendo aqui a estratégia de produção de volumoso, Cabritório Cabrotim, município de Bocaiúva, com o criador Aloysio Cunha Júnior. Aloysio, e dentro da sua estratégia aqui também, você falava com a gente há pouco que o excesso do capim você vai trabalhar com a produção de feno também. Sim, com a produção de feno e dependendo também, se for o caso, fazer alguma silagem, mas o curumim especificamente, a ideia é produzir feno a partir dele. Cortar, deixar secar, guardar o capim cortado, seco, num ambiente apropriado para a gente poder usar mais à frente. Você fazer o pastejo em determinada época do ano e o excedente daquilo que não for efetivamente utilizado do pastejo, trabalhar o feno aí para guardar esse material na época seca do ano. Exato, porque agora que está chovendo, o capim cresce bem mais rápido, a velocidade de crescimento dele é maior, e a gente sabe que nos meses que vão vir mais frios, o crescimento diminui um pouco, mas ele ainda cresce. E aqui nós estamos vendo ao fundo aqui essa área que você também está utilizando aqui para cabras, não é isso? Isso. Você está utilizando esse piquete aqui para cabras também. Esse é um piquete de capim Maasai, que é outra atividade que a gente tem que fazer esse ano ainda, que é fazer a divisão dessa área em piquetes, para poder rotacionar, como eu falei anteriormente, né, a minha ideia é deixar as cabras que estiverem criando ou em gestação, e deixar aqui os animais que estão em crescimento ou em terminação. Então, volumoso aqui realmente tem sido uma preocupação aqui. Sim. Do Cabritório Cabrotim, uma preocupação sua em especial, de ter a capineira formada ali do Capiaçu, ter as áreas já formadas, já os piquetes formados aqui com o curumim, já tem essa área com Maasai e ainda assim ampliando. Sim. Quer dizer, não ter problema com falta de alimento, né, Luiz? É a estratégia, é fundamental. Porque quando eu comecei, você começa com poucas cabras e você vê o que é o impacto de faltar alimento, mesmo sendo poucos animais, porque nós estamos aqui numa região que quando a gente chegar aí no período da seca, a qualidade do alimento, né, diminui drasticamente, diminui muito. Então é preciso realmente produzir a comida e garantir com um bom planejamento que ela vai estar disponível. Isso, inclusive, a gente tem tido a oportunidade de rodar diversas outras propriedades, né? E a gente tem falado muito com o produtor dessa estratégia, que muitas vezes, antes mesmo de ter o animal, produzir alimento, muitas vezes ela vem dentro da estratégia de planejamento, tem que ser o foco principal do produtor, né? Sim. Eu aprendi isso a duras penas, né? Porque eu comecei criando cabras. O meu interesse era a produção de queijo, no começo para consumo próprio, eu tinha poucos animais, e como eu falei, por mais que você tenha poucos animais, eu tinha 5 cabras em lactação no começo, quando a gente entra no período da seca, a coisa aperta, mesmo sendo poucos animais. E aí foi onde a gente viu a necessidade realmente, e também vimos o potencial de fazer disso aqui um projeto de médio e longo prazo. Claro. Né? Porque é um projeto que eu tenho para a minha vida pós-aposentadoria ou pré-aposentadoria. Né? Eu tirei um pouco o pé do acelerador para focar nisso, estruturar a parte de alimentação, estruturar a parte de manejo, instalações e formar o rebanho. Porque sem comida não dá para formar o rebanho. E a gente vê aqui exatamente já o resultado dessa sua preocupação, quer dizer, efetivamente, bastante produção de volumoso de qualidade, a estrutura bem feita aqui dos piquetes, já tendo todo o trabalho da formação da capineira de Capiaçu e a área que já está formada aqui também, faltando agora a divisão dos piquetes aqui com o Maasai. Quer dizer, volumoso realmente, com certeza, não vai ser um problema aqui na propriedade, né, Luiz? Espero que não. Então, nós estamos vendo aí mais uma estratégia aqui da produção de volumoso, Cabritório Cabrotim, município de Bocaiúva, do produtor Aloysio Cunha. Aloysio, nós estamos na área da propriedade aqui, que é outra atividade aqui sendo desenvolvida, que é a piscicultura, né? Exato. E você falava exatamente de utilizar a água de reciclagem daqui para a capineira e as áreas de piquete também, não é isso? Exato, porque esse tanque é um tanque de 1 milhão de litros
e ele precisa ter uma troca aí diária de mais ou menos 30%. Então a gente teria diariamente 300 mil litros disponíveis para irrigação. Aqui estão sendo criados surubins, e a ideia é a gente usar essa água realmente para irrigar os piquetes que a gente já viu ali de curumim, e também piquete de maçã e outros, além da banana, que é outra atividade que a gente tem aqui na propriedade, a produção de banana prata. Então a gente hoje já utiliza a água para irrigar a banana, mas a quantidade de água que a gente tira para irrigar a banana não é suficiente para a troca. A gente precisa, inclusive, de utilizar mais água. Retirar já mais água. Não é toda utilizada na banana. Então é a estratégia de utilização nas então, capineiras. Hoje eu acredito que está sobrando aí 220 mil litros de água, porque a necessidade da banana está em torno de 80 mil litros. E a gente teria que estar trocando aqui 300 mil litros por dia. Então a gente tem um potencial aqui com água já fertilizada para irrigação. Então é mais uma atividade aqui da propriedade, a utilização aqui com a piscicultura e fundamentalmente a integração da piscicultura utilizando a água de reciclagem para a irrigação da capineira e dos piquetes, e também aqui da área de fruticultura com a banana prata. A gente está tendo a oportunidade de ver o fundo aqui dentro da atividade de produção de frutas também na propriedade. Essa área de piscicultura aqui é uma área mais recente, vocês já estão com algum tempo? Já está trabalhando na despesca? Como é que está aqui a história da piscicultura? Ela é recente, ela começou com a criação de tilápia, mas a saída da tilápia foi um pouco complicada, a venda, apesar de ser um peixe muito bom e ter procura, mas não foi tão fácil assim, porque precisa de um volume maior. E a região ainda não tem esse volume maior, não tem, assim, os produtores, os piscicultores aí da região não teriam condição de fornecer um volume maior para a gente conseguir vender em conjunto. Aí optou-se por criar o surubim. Nós estamos vendo aqui, dentro das estratégias aqui da propriedade, a diversificação das atividades. Bom, município de Bocaiúva, nós estamos aqui com a Aloysio Cunha, Cabritório, Cabrotim. Aloysio, é um prazer a gente poder estar aqui com a Expedição Bem Brasil. Vamos conhecer um pouco aqui da estrutura do caprio e do trabalho que você está fazendo com as diversas raças aqui. Você mostra para a gente? Eu que agradeço a presença de vocês. Então, o caprio, eu comecei a construção dessa estrutura em junho de 2018. Eu tinha ali naquele momento umas 5 cabras em lactação. E foi quando eu percebi que tinha o potencial, era uma atividade que podia ser mais do que um mero hobby. E acabou que além de ser um hobby, né, e deixou de ser um hobby, passou a ser um plano B, um plano pré-aposentadoria. Né? Então, em 2018, eu comecei a construção dessa estrutura, procurei fazer uma estrutura com um pé direito alto para ajudar bem na ventilação. No início eu fiz as baias no nível do chão, depois eu vi que não era talvez o ideal, mandei fazer um rebaixamento das baias para poder melhorar a drenagem. E o que melhorou bastante também é a questão de condição de saúde dos animais. Você tem aqui a parte da estrutura, você optou aqui todas elas com piso de chão, né? A gente vê que Sim. Muitos criatórios utilizam ainda o ripado quase está sendo abolido. A sua opção aqui foi pelo chão batido aqui. Foi, e também aquela história, eu pensei muitas vezes em fazer o ripado, né, e tudo tem seus prós e contras. Assim, talvez se eu pudesse voltar no tempo de 2018, eu teria feito em ripado, né, mas muita gente me fala que não é necessariamente garantia de controle, melhor controle da sanidade. A questão é o que a gente passou a adotar. Trocar a cama a cada 6 meses, a gente troca a cama, coloca uma cama nova, aplica a cal virgem. Essa área aqui, essa baia, é uma baia onde geralmente eu deixo os filhotes. Essas cabritas nasceram o ano passado, então enquanto elas são filhotes, as mães ficam nessa outra baia, ali eu fecho. Quando vou fazer o controle da mamada, a gente abre. Elas geralmente passam a noite com as mães, mamam durante a noite, para que as mães tenham condições de ir a pasto, né? Então as mães vêm à noite, a gente abre, elas saem para
vão para a baia da mãe para poder se alimentar. Aqui também cabritas que são do ano passado. Você está trabalhando aqui com raças leiteiras e raças de corte, né? Exatamente. Luiz? Qual que é a sua estratégia aqui? O que você está trabalhando aqui dentro do Capril Cabrotim? Qual que é a sua ideia aqui? O que eu vislumbro porque é o seguinte, a carne, eu tenho uma história pessoal com a carne de cabrito, né? Minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, ela foi num casamento e foi servido um cabrito assado e que ela voltou para casa e não conseguia dormir, com desejo de comer mais um pedaço do cabrito. E aí ela fala, inclusive, que acha que tem a ver com isso, essa minha paixão. E eu realmente assim, aprecio muito o sabor da carne do cabrito, eu gosto bastante. E acho assim, tem um potencial grande para a carne de cabrito, as pessoas não sabem, é uma carne magra, é uma carne extremamente saudável. Eu já tive informação de que é uma carne mais magra do que a carne de frango. Então, eu acredito que tem um potencial para a venda da carne e também, no caso dos animais de corte, a venda de genética também. Eu tenho um rebanho de corte com animais PO. As cabras de leite, não, aí já é a minha primeira paixão, que é a produção do queijo. Então, eu estou trabalhando aqui majoritariamente com Saanen, tem alguns animais com sangue pardo alpino e estou iniciando agora a introdução da Murciana Granadina. Já tenho uma matriz PO, tenho um reprodutor PO, PO não, porque não é PO, né? Acaba que é puro por cruza, que está em Brumado, no sudoeste da Bahia, e mais uma matriz que vai vir. E comprei sêmen na última importação da associação. Eu comprei uma parte do sêmen espanhol. Então, quero fazer aqui um rebanho de absorção. A ideia é introduzir também aqui a Murciana Granadina aqui no Capril. Exato, porque essas cabras de leite que eu tenho são cabras assim, elas não têm registro, mas por alguma razão elas tinham um leite com uma qualidade muito boa. Um teor de gordura bem alto, sólido, uma produção, um rendimento quando eu fazia o queijo muito bom. E a Murciana tem essas características, então acredito que vai melhorar muito a qualidade do produto no futuro, quando eu voltar a produzir, se Deus quiser. Luiz, nós estamos vendo aqui na estrutura, né, que você também, hoje você está com as cabras secas, né, você está na fase de monta, não está em produção, então na sua estratégia aqui no leite é a produção de queijo, e no caso do Capril, focado na produção de corte, a parte de produção de carne, efetivamente. Exato. Né? Essa estratégia aqui. E exatamente. Aqui você está dividindo os lotes aqui em função disso, né? Quer dizer, os lotes estão todos eles divididos aqui com as raças, com as categorias, de acordo com a produção. Exatamente. Nessa baia, então, aqui você vê ainda os animais de corte e leite misturado, porque são cabritas, né, que nasceram aí na última aparição. Estou mantendo elas juntas, mas a partir do momento que aqui você vê, aqui são animais que não são animais de corte, que não têm registro. E aqui animais de corte que tem registro. Aqui eu separei um lote de fêmeas com chifre, das fêmeas sem chifre, para evitar inclusive briga, porque é um animal que quando tem chifre... É bastante dominante, né? Bastante dominante. Ela acaba, dentro do espaço, ela realmente tem. Então você está com um lote aqui de cabras Saanen, aqui voltado para a produção de leite, e as cabras aqui da raça boié voltado para a produção de corte, e você falava também da sua estratégia de comercializar genética, né? Por isso, né, você tem mantido aqui um rebanho registrado, pensando também nessa comercialização de genética. Exatamente. E nós estamos numa região aqui, Bocaruba, nessa região aqui do norte de Minas, né? Já há uma tradição no consumo da carne caprina, né? Quer dizer, já é apto de consumo efetivamente. Então, com certeza, a estratégia aqui, ela está buscando exatamente esse mercado que está aí ávido por carne de qualidade, né? Eu diria o seguinte, a região ela desaprendeu a consumir a carne de ovino e caprino ao longo dos anos. Minha sogra, ela fala que ela foi criada tomando leite de cabra e o pai dela criava, elas comiam muito cabrito. E com o crescimento da bovinocultura, a gente viu praticamente a caprinocultura de forma estruturada desaparecer. Mas as pessoas, à medida que elas vão tendo contato, tanto com o queijo, o iogurte, a própria carne, aí que vem um detalhe interessante, aí começa a surgir uma demanda que se a gente está com um rebanho pequeno, a gente não consegue atender. Né? Não consegue atender. Então eu já falei do meu
amigo lá italiano, que tem um restaurante, e toda vez que ele me vê, ele grita, "Disgraziato!", porque eu parei de produzir o queijo que ele usava numa pizza que ele fazia, uma pizza específica que ele usava o queijo de cabra com um molho de tomate lá que ele faz lá, uma receita lá da região dele na Itália. Mas a demanda está estabelecida, é um fato, né? Quer dizer, ela existe, né? Eu diria assim, existe o potencial, você tem que ser capaz de manter o fornecimento, senão você não, se você tem, depois não tem, você perde essa clientela. E existe, eu acho, um potencial aí desconhecido ainda, de pessoas que ainda não tiveram esse contato. Mas, para mim, assim, foi um momento que eu achei que era importante desacelerar o projeto, focar em formar o rebanho, porque se eu tivesse um tanque de processamento de leite aí de 100 litros, para ter essa quantidade de processamento, eu precisaria pelo menos umas 50 cabras em lactação e produzindo uma média de 2 litros por dia, para poder manter esse equipamento funcionando diariamente. Hoje eu estou aqui com 18 fêmeas, obviamente não é suficiente para eu montar um laticínio ainda, mas se Deus quiser, dentro de 2 anos... É o foco, quem sabe eu já não cheguei pelo menos nesse rebanho, nesse limite mínimo aí de fêmeas em lactação, para começar a pensar efetivamente em fazer o laticínio. Nós estamos vendo aqui parte da estrutura do Cabritório Cabrotinho, aqui no município de Bocaiúva, com o criador dentro da estrutura. E dentro dessa estrutura, Luiz, a gente está vendo aqui também a sua preocupação de ter toda a estrutura necessária a qualquer capril. Quer dizer, os coxos, saleiro, né, bebedouro adequados. Isso é extremamente fundamental, inclusive para a mão de obra, né, para a facilidade da mão de obra. Exato. Você fez aqui uma estratégia no corredor central, com os coxos, os bebedouros aqui e o saleiro, facilitando aqui todo o acesso dos animais, né? Exato. Essa é uma ideia que eu acho que funciona bem, esse corredor, essa pista de alimentação, né? Porque numa corrida você atende logo 4, aqui são 6 baias, né, nessa área, e tem mais 3 baias laterais. Né? E uma preocupação muito grande com a questão da higiene, está ali o botijão a gás, para uma vez por semana a gente está passando a vassoura de fogo aí. Higienizando as instalações. Higienizando as instalações, tanto pisos quanto coxos também. Então, dentro da sua estratégia aqui do manejo sanitário, quer dizer, você hoje tem aqui o domínio do manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo nutricional, já está bem implementado aqui na atividade do dia a dia aqui da propriedade. Sim, precisa, numa fase agora de consolidação, eu diria, né, da gente conseguir manter a sanidade, independentemente da estação do ano, né, porque a estação das chuvas traz os seus desafios, a seca traz os seus desafios. E aqui o desafio da gente conseguir estabilizar e manter a sanidade do rebanho o ano inteiro. Cabritório Cabrotinho, município de Bocaiúva, com o criador Aloysio Cunha Júnior. Aloysio, nós estamos aqui com o colaborador Afonso, né, que está aí fazendo o trabalho de mineralização do rebanho. Esse é um trabalho também de atenção, quer dizer, água, comida e mineralização sempre constante. E Afonso é um cara assim, que ele é um cara muito cuidadoso, ele saiu daqui, eu fui atrás dele para trazer ele de volta, porque ele gosta dos bichos, ele apega, então ele dá notícia, ele mantém os registros, ele controla, ele me fala se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, se o animal tem alguma alteração, ele está sempre me informando. Afonso, bom trabalhar com os caprinos aí? Bom demais, eu gostei, gosto muito, né? Já tem mais de 5 anos já que eu mexo com eles, que eu lido com eles aí. Já acostumaram comigo, eu acostumei com eles também, né? É uma atividade boa de mexer? Fácil de trabalhar? Fácil de trabalhar, bom de mexer. Melhor que mexer com gado, né? Dá menos trabalho. Perfeito. Nós estamos aqui vendo mais esse trabalho. E é importante, né, Luiz, ter um colaborador que tenha essa habilidade, que goste de trabalhar com os bichos, que tenha essa aptidão de trabalhar para ter a confiança do crescimento da atividade, que é o seu caso que você está buscando aqui, né? Exato, com certeza. E Afonso, assim, como eu falei, ele tem esse cuidado, ele apega com os animais, a gente dá nome para eles, sabe, conhece cada uma pelo nome. E já estamos aí 5 anos de peleja, né, Afonso? Assim, se Deus quiser, trabalhando para engrenar a atividade. Perfeito.
Aloysio, dentro da estratégia sua aqui de produção de feno, então, nós estamos aqui vendo também o equipamento que você adquiriu aqui, que é para enfardar, né? Sim. Mostra um pouco pra gente aí o trabalho que o seu Afonso tem feito aí na produção. Como é que funciona a máquina? A gente tinha comprado esse equipamento, não tinha usado ainda, então nesse ano de 2023, quando a gente resolveu, falou, olha, vamos aprender a usar o equipamento, porque a gente estava vendo que os sinais iam de ser de que a gente ia ter uma seca. Aí o capim que estava tendo na época era essa braquiária. A gente cortou a braquiária e fomos aprender como é que manuseia, né? Então enchia aqui esse compartimento, à medida que enche, vai prensando, vai lá. Você vai pôr no capim, tirando o capim na pona e apertando. Cada vez que você vai apertando, você vai apertando. Até ele compacto. Quando ele compacta, ele fica mais ou menos desse tamanho, desse compartimento aqui. Aí você chega, abre lá de novo e toma o vinho, carrega, correr pra lá e sai. Então, esse fardo que nós estamos vendo aqui é exatamente o resultado desse trabalho aí. Põe a agulha, você empilha a agulha tá aqui. Você põe a agulha, vai com o barbante, amarra, torna a voltar de novo, pode indicar de novo e amarra ele certinho. Aí já sai todo amarradinho. Então ele já sai pronto, quer dizer, é um equipamento extremamente funcional, né, e que facilita muito a mão de obra e permite você armazenar esse alimento aí por período seco do ano, né, Aloysio? Sim. E acredito que depois que a gente aprender a usar, a gente vai conseguir fazer um feno de melhor qualidade. Né? Você trabalhando direitinho o dia todo com capim cortado, você faz muitos fenos por dia. Muitos, até 100 fenos você faz no dia. 100 fardos no dia, você acha que você consegue fazer? 100 fardos você faz. De 2 pessoas, né? Pessoas. Estando o capim preparado, cortado, você consegue estar... Porque só pode trabalhar de 2 pessoas, que um sozinho não resolve nada aqui. Aí, como eles estão em dupla, eles trabalham em dupla, aí dá pra conseguir fazer uma produção boa. O equipamento está aí para produção de feno, né, com a possibilidade do enfardamento. Para quem quiser fazer o enfardamento efetivamente, tem essa opção aí, né, de também trabalhar esse equipamento. E aí, dentro dessa estratégia, esse ano, vamos ter bastante produção de feno aqui. Se Deus quiser. E vamos precisar, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a seca esse ano, mas a gente sabe que ela vem. Ela vai vir. Então nós estamos vendo aqui mais uma parte da estratégia de produção de volumoso aqui da propriedade para a produção de feno. Então aquele produtor que acha que muitas vezes produção de feno é só para grande propriedade, para grandes equipamentos, com trator, etc. Nós estamos vendo que aqui, né, na prática, a possibilidade de fazer feno na propriedade com o pequeno produtor. Município de Bocaiúva, estamos aqui no Cabritório Cabrotim, com o criador Aloysio da Cunha Júnior. Aloysio, é um prazer a expedição poder estar aqui, obrigado por nos receber. Mais uma oportunidade de a gente conhecer a história, né, e o sonho da caprinocultura brasileira. E eu queria que você falasse um pouco da sua história. Por que a caprinocultura na sua vida e como é que ela entrou na sua vida? A caprinocultura, ela, primeiramente, eu agradeço a sua presença aqui, é um prazer muito grande poder estar participando da expedição. A caprinocultura, ela entra na minha vida ainda no ventre da mãe, né? Porque eu começo a ter esse entusiasmo com caprino, cordeiro, e aí quando eu compro as minhas primeiras cabras, eu fui fazer um curso de produção de queijo, era uma coisa que eu ia tratar como um hobby e tal. Minha mãe fala, olha, eu tinha acabado de comprar essa propriedade, pode deixar as cabras lá. Aí ela conta que quando eu estava grávida de mim, hoje é meu aniversário, dia 8 de janeiro de 2000. Parabéns. Obrigado, dia 24. Então isso foi há 51 anos atrás. Ela estava grávida e disse que foi num casamento e serviram um cabrito assado. E ela ficou com muita vontade de repetir, mas ficou com vergonha. E aí foram embora e disse que em casa ela não conseguia dormir. Aí fez meu pai acordar e voltar lá no lugar para ver se ainda tinha. Chegou lá, não tinha, já tinha acabado tudo, festa, o pessoal já estava arrumando o local. Então ela fala que provavelmente essa influência que eu tenho com caprinos já começou lá. Veio do ventre da mãe. E começa assim, eu havia trabalhado numa empresa aí 13 anos, saí, resolvi tirar um ano assim para dar uma revigorada. E foi quando eu resolvi fazer esse curso de queijos com a professora Elô Magalhães. Fui a Belo Horizonte. Isso, fui lá fazer. E no curso um colega fala, olha, eu tenho umas cabras para vender. No café ali a gente já fez negócio, o George Marinuzzi, inclusive, do Dona Cabra. E aí eu venho desse curso já com essas cabras compradas.
Aí começa muito assim, elas fazendo um queijo realmente para consumo próprio. Começa a coisa bem assim. Se fosse o seu gosto pessoal pelo queijo, a sua predileção pelo queijo de cabra, veio a ideia da criação. Isso, aí depois de um ano que eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, né? Voltei a trabalhar com consultoria e surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar no norte do Brasil. Só que a empresa lá condicionou a minha contratação à mudança da minha família. Eu gosto muito de aventura, minha mulher já não gosta tanto. Então, quando ela falou, eu não vou, a empresa falou, olha, aí não dá pra gente contratar. Porque como é área remota, eles falam assim que é muito difícil a pessoa que é casada ficar por causa da distância. A distância, claro. E aí eu falei com a minha mulher, olha, se eu ficar, então, eu vou ter que me dedicar a alguma coisa, porque... né, as coisas a gente não tá fácil, né? Então eu vou fazer uma coisa que eu gosto e que eu acho que tem potencial. Eu falei com ela da caprinocultura. Então, em junho de 2018, eu começo a construir o Capril. Perfeito. Começo a montar uma estrutura maior. Aquelas 5 cabras já não eram só 5, eram 3 adultas com alguns cabritinhos que já tinham rendido, daí de lá para cá já tinham parido. E aí eu começo a comprar mais animais. E aí a estrutura que eu tinha ficou pequena. Falei, olha, foi quando eu entrei em contato com o pessoal da Qualibec que me ajudou a pensar a estrutura, desenhar a estrutura. E comecei a fazer esse investimento ali, sabe? E depois a produção a gente descobre aí rapidamente que a produção do volumoso é uma prioridade, é um desafio fundamental. Porque a gente, assim, popularmente acha-se que cabra come de tudo. Não, ela come muita coisa. Ela é um animal muito versátil, mas ela não come qualquer coisa, igual as pessoas pensam. E para ter produção comercial, nós temos que ter um volumoso de qualidade. De qualidade. Né, que atenda a necessidade dela. Exatamente. Né? E nós estamos aqui numa região de polígono da seca. A qualidade do que tem disponível para elas comerem é uma na seca e, obviamente, na água é outra. Então, assim, se você quiser manter um padrão, você tem que planejar isso, que é o que aí passei a focar nisso. Então, eu dei uma parada aí na questão de fazer o queijo, desenvolver alguns produtos autorais, eu diria. Eu tenho pelo menos 5 receitas que são autorais, mas falei, agora para isso virar de fato um negócio, eu preciso da matéria-prima. Preciso estruturar, preciso de um leite de boa qualidade. Então, os últimos 2 anos e meio eu estou focando em formar o rebanho e melhorar a condição de nutrição deles. Então, assegurando que eu tenho recuperando capineira, mantendo o que eu já tenho e expandindo agora esse ano de 2024. Nós estamos falando de uma atividade bastante recente na sua vida, na sua atividade. Qual foi o seu principal desafio lá no início, que você entende como desafio, e o que você está vendo como desafio hoje para a atividade efetivamente entrar no padrão comercial? Num primeiro momento, quando eu decido que isso vai deixar de ser um hobby para ser uma atividade de geração de renda, o primeiro desafio é entender se há mercado, se existe mercado para queijos, produtos lácteos de origem caprina. Então esse foi o primeiro desafio. Então, assim, durante muito tempo eu produzia queijo e dava para as pessoas, oferecia para as pessoas experimentarem. E consegui um cliente fixo, que é o dono de um restaurante italiano chamado Bottega. Ele se entusiasmou muito rapidamente com o queijo, passou a incluir a pizza com o queijo de cabra no cardápio dele, servia também uma entrada que era um trio de queijos, um dos queijos era o queijo do cabrotim, e assim eu fui percebendo sim, que existe um mercado. Eu acho que as pessoas hoje estão muito mais abertas à novidade, a coisas diferentes, a paladares diferentes, mas aí aparece o outro desafio. Você descobre que você consegue inserir um produto, agora você tem que dar conta de manter. E foi onde eu vi que, olha, se eu tiver 10 cabras em lactação, eu não consigo manter, eu não consigo atender essa clientela que agora eu meio que desenvolvi, né? Então, ainda tenho pessoas, por exemplo, que me cobram o retorno dessa produção. Então, como eu estava falando,
chega um momento que você descobre que existe demanda para esse produto, existe mercado para esse produto, e você passa a ter como desafio agora ter condições de atender a demanda que você criou. Manter regular a demanda. Manter regular a demanda. E aí eu falei, olha, com 10 cabras só eu não consigo manter, eu não consigo nem ampliar, nem chegou um momento que eu já não fazia tanta divulgação mais, porque eu não conseguia atender. E aí foi onde eu parei e falei, olha, agora eu vou focar na formação do rebanho, na reestruturação do manejo, planejamento da produção de volumoso, para poder conseguir agora escalar esse negócio. Então eu estou nesse momento. E aí surge um outro desafio. A partir do momento que você aumenta a quantidade de animais, o controle agora da sanidade dos animais também passa a ser um desafio, porque você tem mais animais, você compra animais que às vezes vão trazer patógenos que você não tinha, e aí você passa a ter. Então, nesse momento que eu estou focando em formar rebanho, eu estou muito assim, atento a essa questão do controle sanitário. Você efetivamente ter conhecimento de todas as doenças que acometem o rebanho e ao mesmo tempo ter o controle disso, fazer preventivo e ter o controle do rebanho. Então, assim, no começo eu ficava muito ansioso porque eu queria assim, achar uma forma de eliminar verminoses, por exemplo. E hoje eu já meio que consigo aceitar a ideia de que não é possível eliminar, a gente tem que aprender a conviver com elas. Né? Bom, dentro da sua estratégia a gente vai ter a oportunidade de conhecer o capril, de conhecer o rebanho, de conhecer as suas áreas, mas voltando um pouco aqui nessa sua fala, que a importância da produção do volumoso. Por várias vezes a gente visitou, em várias regiões que a gente foi, que tem sido o foco dos produtores, porque aprenderam na dor e na dificuldade o que é ter falta de alimento. Né? Como é que isso está na sua estratégia? Quer dizer, como é que você também vê isso, a importância disso na propriedade? Eu acho que o meu aprendizado é muito parecido com o que você acabou de mencionar, porque você quer começar uma atividade, você quer ter o animal, você quer ver, você quer fazer um playground, né? E, por exemplo, já com 5 ou 7 cabras eu descobri que não era uma questão menor, que é você ter o alimento de qualidade, volumoso de qualidade, mesmo para um rebanho pequeno, ele é um desafio. Fundamental. Ele é fundamental. Então, eu também fiz essa rota de começar com os animais para depois começar a trabalhar. A gente costuma brincar, Luiz, não te cortando, que muitas vezes a gente começa a atividade pelo telhado em vez de começar pelo alicerce. Quer dizer, primeiro a gente compra bicho, depois a gente pensa na comida, né? Exatamente. Quer dizer, aí vem os problemas, começam a se acumular, o animal começa a debilitar, aí vem a doença que é a verminose, outra doença qualquer que é oportunista, e aí o ciclo começa a ficar negativo. Exatamente, né? Porque assim, eu pensava, a gente tem uma área aqui de 21 hectares, tem comida suficiente para poucos animais. Só que quando entra o período da seca, a qualidade desse alimento diminui muito. Então o animal começa inclusive a andar, ir mais longe. Aí a gente começa a ter notícia de que o rebanho está invadindo o jardim do vizinho, e aí começa a ter outros problemas. Aí você descobre que isso não pode ser feito de uma forma amadora. E seca tem todo ano, né? Quer dizer, planejamento alimentar é fundamental. Fundamental. Trabalhar nessa questão do planejamento, o piquete rotacionado, meu método aqui é semi-confinamento. Não quero criar 100% confinado. Ok. E então um foco muito grande para mim nesse ano de 2024 é estruturar essa produção de volume. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer, né, essa área que você está preparando, vamos falar um pouco dela aqui. Você está preparando a área de capineira, trabalhando com capiaçu, você está trabalhando também piquetes, né, que você vai fazer esse pastejo rotacionado. Como é que vai ser essa estratégia? Como vai ser o uso do volumoso? In natura, você vai fazer feno, vai fazer silagem, qual que é a ideia em si? Então, a minha estratégia, como a gente está numa região de polígono de seca, é aproveitar ao máximo esse volumoso. Guardar o que for possível através de fenação, através de silagem, o que der. A capineira, eu tenho um capim-açu, acredito que seria mais adequado para a produção de silagem. E tem os piquetes rotacionados de capim-curumim. A ideia, assim, no momento que tiver uma produção maior do que o consumo, produzir ele como feno, para armazenar para a época da seca. Assim como eu tenho também um piquete de mais ou menos 2 hectares de capim-maçai,
onde também a gente pretende fazer um esquema de piquete rotacionado. Então, dentro da sua estratégia, você vai ter o capim-capiaçu, os piquetes de curumim, vai ter os piquetes que você ainda vai rotacionar, ampliando esses piquetes. Quer dizer, vai ter a possibilidade de fornecer o capim-capiaçu in natura e fazer a silagem Sim. dele e também fazer o feno do curumim nessas áreas. Exatamente. Quer dizer, produção de volumoso aqui, em pouco tempo você vai ter realmente sustentabilidade da produção. Eu espero que sim. Essa é a estratégia. Eu espero que sim, porque realmente é o ponto-chave de qualquer, eu acho que, atividade de natureza pecuária, né? A gente tem que ter condição de alimentar para poder manter o rebanho saudável durante o ano. E numa região como a nossa, armazenar, guardar o que for possível é essencial. É fundamental. E tem um detalhe aqui também que chama a atenção da gente da propriedade, Luiz, você falava com a gente, nós vamos ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco. Nós estamos numa região quente, né? Na região aqui do norte de Minas, aqui no município também tem essa característica, quer dizer, o inverno é mais ameno, vamos dizer assim, embora tenha a situação de inverno, mas é mais ameno, o que possibilita o crescimento das gramíneas de uma forma até diferente de outras áreas do estado de Minas Gerais, e você tem fartura de água, né? Quer dizer, você tem aqui a piscicultura na propriedade e a necessidade de você fazer a renovação dessa área de piscicultura. Como é que é essa estratégia sua? Me conta um pouco disso aí. Engraçado, porque a ideia da piscicultura, inclusive, ela surge com o problema de a gente ter água suficiente para irrigar a plantação de banana. Então, conversando com o meu cunhado, que ele é sócio da minha mãe aqui na propriedade, surgiu aí, eu falei, olha, quem sabe a gente não faz um tanque de múltiplo uso aí e tal, que dá até para criar uns peixes. E aí eu comentei com ele que eu tinha visto numa propriedade aqui do município, e ele é amigo do proprietário, ele foi lá ver, entusiasmou, e aí ele resolveu tocar essa parte da piscicultura. Ok. E pela quantidade de água que tem no tanque, que é mais ou menos 1 milhão de litros, a gente precisaria fazer uma troca diária de 300 mil litros. 30% do volume. 30% do volume. Então, hoje a gente está usando essa água mais para irrigar a banana, mas a banana não sozinha, ela não dá conta de absorver os 300 mil litros. Não é necessário esse então, assim, é uma água que já tem um teor de fertilizante natural nela. É muito interessante a gente usar essa água, então, agora para irrigar tanto a capineira quanto os piquetes rotacionados. Vai ser uma estratégia extremamente interessante, porque você vai integrar a piscicultura dentro da área de produção de volumoso, fazendo a irrigação, ao mesmo tempo que uma água é necessária dentro do manejo da piscicultura fazer a renovação, uma água que vai estar disponível. Isso, porque você consegue irrigar o ano todo. Porque tem que tirar, você tem que bombear essa água para fora do tanque, então por que não utilizá-la para fazer já uma festa de irrigação natural? E os piquetes que você já está montando e a estrutura da capineira, você já está com a estrutura de irrigação sendo montada, já está montada. 50% já está montado, 50%. Então, como eu pretendo fazer mais 7 piquetes de capim-curumim para chegar num total de 14 e mais 14 piquetes no Maasai, aí o foco desses próximos 2 anos vai ser concluir essa atividade. De organizar isso. Porque para a quantidade de rebanho que eu tenho hoje, eu acredito que o que tem neste momento é suficiente. Mas como o rebanho pode dobrar a cada ano, às vezes então eu preciso já pensar na projeção mais para frente. Então, volumoso aqui, com certeza, nós vamos ter a oportunidade aqui de ver, né, aqui no Capril Cabrotinho, exatamente essa estrutura toda montada aqui, né, da irrigação com produção de volumoso em quantidade, que é uma estratégia extremamente interessante e importante de ser feita, pensando em volumoso o ano todo. Se Deus permitir. Luiz, vem aí, né, um desafio que é exatamente você, depois de pronta aqui a estrutura do capim, do volumoso, toda pronta, você já tem essa previsão aí da produção dos animais, já tem uma experimentação que você fez de produção de queijos, com receitas autorais, inclusive, trabalhando no mercado, você já deu para sentir que o mercado é um mercado potencial. Sim. Então, usando o nosso mineirês aqui, né, pensando aqui na sua estratégia, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Qual que é a previsão de futuro aqui da sua ideia? A previsão, o Proncovô é o seguinte, o Oncotô eu já sei, né, já tive momentos que foram bem difíceis, acho que todo criador de pequenos ruminantes passou por momentos bem desafiadores, mas assim, eu considero que é um aprendizado, inclusive assim, as perdas, os prejuízos, é um conjunto de aprendizagem que a gente não pode desprezar.
Mas eu estou trabalhando para que num período de até 5 anos eu consiga construir o meu laticínio e começar a retomar a produção de queijos e quem sabe um pequeno frigorífico, porque eu também tenho um rebanho que está em formação de caprinos de corte. A gente vai ter a oportunidade de conhecer o rebanho, você já tem algumas matrizes de corte, inclusive você está trabalhando também a questão de vender genética, né, da raça Moer, e as cabras Sunny, você também falava em introduzir aqui a Mambrina, não é isso? A Murciana Granadina. A Murciana, perdão. A Murciana Granadina, exatamente. Porque eu pesquisando as raças, o Sunny, a Sunny é uma raça muito de produção de volume de leite. Por algum motivo, minhas cabras Sunny, eu acho que por não serem puras, elas produzem um leite com teor de gordura mais alto do que a gente costuma achar nas fêmeas Sunny. E pesquisando raças leiteiras adaptadas ao semiárido, eu cheguei à informação acerca da Murciana Granadina, que é uma raça oriunda de uma região semiárida na Espanha. Então é a raça leiteira mais adaptada à região ao clima semiárido no mundo. E fazendo contatos com grupos de amigos, descobri um grupo de criadores. A raça acho que tem uma penetração hoje maior nos estados do Nordeste. Aqui no sudoeste da Bahia, conheci 2 criadores, adquiri alguns animais de um deles. Tem uma fêmea PC, pura por cruza, que adquiri de um colega do Ceará. Adquiri também sêmen que veio da última importação da associação. Então minha ideia é pegar uma parte do rebanho Sunny, com as características mais próximas possíveis da Murciana, para fazer um rebanho de absorção. E a partir daí introduzir a raça Murciana aqui dentro do plantel. Até porque, como é uma região quente, a pelagem do Sunny é uma pelagem muito clara, o nosso calor às vezes inibe o animal. Por exemplo, você vai criar a pasto, esse animal às vezes com o calor, com a luminosidade muito intensa aqui da região, eu já percebi que às vezes isso inibe um pouco Pensando numa estrutura semi-intensiva de usar pasto, seria a Murciana mais adaptada à sua realidade. Mais adaptada à realidade. Perfeito. Como é que você vê hoje, você buscou aí várias oportunidades nessa história que você tem contado aqui pra gente, você buscou assistência técnica, né? Quer dizer, você teve a oportunidade de fazer cursos de queijo, você teve a oportunidade de ter aqui a Qualibé em determinado momento aqui da estrutura aqui de montar o capril. Como é que você vê a importância do conhecimento técnico na atividade da caprinocultura? Olha, eu diria que é fundamental, não só na caprinocultura, mas em qualquer atividade que você vá executar aí no meio, né, no agronegócio. Mas é como eu falei, quando eu decidi que não ia mais ser um hobby, uma atividade para consumo próprio, eu já comecei a me deparar com os desafios, né? Então você ter essa assistência técnica, o pessoal da Qualibé foi fundamental, eles me ajudaram muito, me ensinaram muito. Eu acho que também aprendemos juntos também. Hoje eu não estou diretamente assim com eles, mas eu espero poder retomar essa parceria. Se você retomar, porque o seu foco hoje realmente é a produção de alimentos, estruturar, né, a parte de estrutura física em si para voltar com o rebanho. Você vê essa assistência essencial para o sucesso da atividade. Essencial, porque ainda mais com a questão de controle de verminose, a gente vê que tem muita coisa errada sendo feita, o uso indiscriminado de vermífugos, vermes resistentes a bases aí, produtos que já não são eficazes, né? Então, eu tenho também um contato com o pessoal da UFMG, do Núcleo de Ciências Agrárias, na pessoa do professor Eduardo Robson, já veio aqui, já trouxe alunos para visitarem aqui, ajudam com a questão de análise, coleta para realização de OPG, e numa desses exames que os alunos fizeram aqui, quando fizeram um teste de base, por exemplo, constataram que a eficácia da ivermectina era 0. Já não tinha mais efeito. Esse é um problema. O albendazol também muito baixa a eficácia. E para quem não está familiarizado com o problema, com o tema, né, verminose é um problema mundial na ovinocultura e na caprinocultura, e o que a Luísa traz aqui é exatamente isso. Muitas vezes o produtor, pela falta de conhecimento ou às vezes pelo comodismo, acaba vermifugando todo o rebanho de forma indiscriminada, e ao longo do tempo há uma resistência
né, dos parasitos ao princípio ativo que está sendo utilizado, ele acaba não tendo efeito mais. E aí você tem um efeito danoso ao rebanho, porque a verminose é extremamente agressiva, mortalidade, queda de produção, né, queda de reprodução, quer dizer, é um problema crônico na atividade. Exatamente. E aprender a conviver, saber, aceitar que você tem que focar em controlar é essencial. E nesse ponto eu acho que a assistência técnica é importante. Eu quero ver ainda um dia onde essa atividade de criação de pequenos ruminantes seja um pilar aqui também da atividade econômica nessa região. Falando nisso, como é que você vê aqui? Nós estamos numa região aqui no norte de Minas que a atividade da ovinocultura e da caprinocultura, ao longo da história, ela teve um papel importante em determinado momento. Com o advento depois de outras atividades, ela acabou declinando um pouco, mas ainda existe toda essa cultura, né, do consumo e da criação. Como é que você está vendo esse cenário aqui na região? Então, assim, o que eu tenho percebido é que há um foco maior aqui na região na criação de ovinos, né, das raças aí mais adaptadas para a produção de carne, porque o ovino também acaba, para a produção de carne, ele produz uma quantidade, um volume bem maior. Do que o caprino. Mas assim, eu tenho um interesse muito nessa questão do caprino de corte em função até de uma questão de um nicho nutricional, porque o caprino é uma carne magra. Sim. Talvez a carne mais magra que tem, mais magra do que frango. Características nutricionais extremamente interessantes de ser exploradas. Interessantes, exatamente. E como eu falei, é algo que vem do ventre da mãe, eu não consigo ir contra isso. E aliás, diga-se de passagem, ela permite uma série de combinações, pratos aí, que cabem em culinárias, nós podemos dizer, da mais popular, a mais sofisticada, a mais requintada. Sim. Qualquer chefe de cozinha, quer dizer, a carne caprina, ela tem um espaço na gastronomia fantástico, né? Quer dizer, com pratos que dão para ser tal. E você, inclusive, tem experiências, né? Que você já testou e já trabalhou algumas delas, né? Eu comecei a trabalhar no sudoeste da Bahia, então eu venho de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e naquela região tem o cuscuz é um prato muito típico, né? E eu fiz uma experiência de fazer um cabrito cozido, com cuscuz à moda marroquina, mas feito com o milho, com o floco de milho, em vez de fazer com a semolina, que é a receita tradicional marroquina. E foi um sucesso, fez muito sucesso. Faço ideia, já deu para salivar aqui, eu imagino como é que ficou. Então essa versatilidade da carne é um trabalho a ser explorado. Sim. Você vê que é um potencial aí a ser trabalhado, como queijo, nas experiências que você fez com as receitas autorais, quer dizer, existe um mercado a ser trabalhado. Sim. E além disso, eu acho que quem é criador, quem está mais interessado na questão da criação, a gente sente um pouco que tem uma missão, né, de manter a caprinocultura viva, de restaurar aquele consumo. Óbvio, é importante gerar receitas, que o negócio seja sustentável, mas eu vejo muitas pessoas que estão nesse negócio também por uma questão de um sentimento de missão, de resgatar algo. Manter acesa e manter viva a chama da caprinocultura. Exato, como tradição, né? Porque os nossos ancestrais, eles trouxeram esses animais para cá. Então eles atravessaram o oceano. Então não é pouca coisa, a gente precisa. Tem toda uma história envolvida nisso. E eu acredito, inclusive, que os pequenos ruminantes estão no Brasil, chegaram antes, eu acredito, até do que os bovinos. Eu não duvidaria. Eu conheço muito essa história, mas é até interessante para nós pesquisarmos. Né? Porque pensa bem, numa caravela, uma questão de logística, uma questão de logística, é mais fácil trazer pequenos ruminantes do que trazer rebanho bovino. Eu li recentemente que numa dessas ilhas que nós temos aqui no litoral, foi nessa época das navegações, deixaram lá caprinos. E os caprinos causaram meio que um desequilíbrio Você não tinha nenhum predador natural ali, foi desenvolvendo. Hoje já não tem mais o caprino lá, mas por isso que eu falo, é um indicativo de que a presença dos pequenos ruminantes já tem uma história muito pioneira. Muito eu acredito que chegaram antes dos bovinos. Você também tem uma experiência profissional pessoal, que é a área do marketing. Falando aí, ligando a parte da cultura, do consumo de derivados de caprinos e ovinos e a produção. Como é que você vê a necessidade ou não de nós trabalharmos a divulgação ao consumidor
desses pratos, desses derivados, dos cortes caprinos, dos cortes ovinos e dos derivados lácteos, por exemplo, os queijos finos, como os que você teve experiência de fazer. Como é que você vê esse cenário? O que eu observei ao longo dessa experiência de caprinocultura foi o seguinte: primeiro, uma constatação. Você vai aos supermercados, numa cidade igual Montes Claros ou Bocaiúva, e você vai encontrar lá queijos de ovelha e cabra, só que importados. Então, a demanda pelo produto existe. Alguém está comprando, porque o supermercado não está ali. Não vai manter aquilo na prateleira se não tiver demanda. Por decoração. Claro. Então, primeira coisa, o preço desse produto é muito mais alto. A gente conseguiria produzir aqui a um custo muito mais competitivo, com uma qualidade, se não igual, até mesmo superior. Eu acredito, assim, a gente tem visto a experiência de produção de queijos de Minas, por exemplo, que têm sido reconhecidos internacionalmente. Vários prêmios. Fazendo um parênteses aqui nessa sua fala, diversos caprichos que nós tivemos a oportunidade de visitar, né? Nós tivemos inclusive o primeiro queijo brasileiro, mineiro, queijo de cabra, ganhar uma medalha de ouro no concurso internacional da França, e diversos outros produtores de queijo ganhando os principais concursos nacionais e internacionais realizados no Brasil. Exatamente. Que constata a qualidade, né? Constata a eficiência do produtor com queijos aí de primeira qualidade, que cabe em qualquer mesa, né? Exatamente. E aí a gente tem que pensar qual que é a possibilidade de inserção de outros produtos. Aí não vou falar especificamente iogurte, o petit suisse feito do leite de cabra, que ele é muito saboroso, e a ricota de cabra, que é uma coisa assim espetacular. O sabor totalmente diferente a consistência, o sabor é inigualável. Então, são coisas que a gente tem que, assim, expor as pessoas ao consumo desses produtos para poder realmente avaliar a possibilidade de manter um nicho específico. Em algumas regiões que a gente já teve a oportunidade de visitar, eu não sei se é a característica aqui da região do Norte de Minas, por já ter essa tradição do consumo, há uma ideia pré-concebida, o famoso preconceito, de que a carne de caprino, a carne de ovino é uma carne forte, é uma carne que tem um sabor mais forte, que o queijo tem cheiro de bode, que existe toda uma ideia pré-concebida que quando a pessoa tem a oportunidade de experimentar, ela se quebra automaticamente, porque são queijos fantásticos, cortes são muito bons, etc. Como é que você vê essa situação na característica do consumidor aqui da região do Norte de Minas? Eu vejo que na nossa região o hábito de consumir produtos derivados de caprinos e ovinos reduziu bastante ao longo das décadas aí com o avanço da pecuária bovina. Então as pessoas desaprenderam a consumir esses produtos. Então acontece também, a primeira reação muitas vezes é de torcer o nariz, falar Deus me livre, mas quando tem a oportunidade de experimentar, a pessoa se surpreende, né? Aqui a gente tem um amigo aqui em Bocaiúva que ele está criando ovinos e ele tem um negócio específico na produção de carne de sol. Ele abateu alguns cordeiros, fez uma carne de sol de cordeiro e disse que levou aí para comemoração de fim de ano na casa dele, que não deu para quem quis. É a oportunidade que a pessoa tem efetivamente de experimentar. Exato. E essa ideia pré-concebida ela cai por terra imediatamente. Exato, né? porque assim o sabor é isso. Não, o sabor é o sabor da carne, é um sabor diferente. Como qualquer outro. Né? Como qualquer outro. Então, assim como, por exemplo, se você vai comer a galinha de cabidela feita com a galinha da Angola, o sabor é diferente, mas é um sabor especial. Tem que saber apreciar. E aí vem outro detalhe, né? Quer dizer, não só ter a oportunidade de utilizar esses cortes de caprinos e ovinos, utilizar os derivados, mas saber utilizar também, saber fazer. Saber preparar. E aí vem esse desafio. Você acha que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser também realizado? Porque de um lado nós temos aqui, por exemplo, você como produtor com atividade aqui, lá fora nós temos o consumidor. Aliar essas duas pontas, né, que estratégias que você acha que podem ser importantes aí para a gente ter um maior consumo? Eu acredito que a realização de eventos, a participação dos produtores também em eventos específicos, onde possa ser
mostrado, né, exposto ao público esse tipo de produto, a possibilidade do turismo rural na própria propriedade, onde você prepara o produto para que o visitante venha e conheça, enfim. Eu acho que tem diversas estratégias a serem trabalhadas. O que eu acho que é muito oportuno é porque nós estamos numa época onde as pessoas estão mais abertas ao diferente, diferentemente do que era no passado. As pessoas queriam aquela refeição repetitiva, aquela coisa sempre, comer sempre a mesma coisa. E hoje não, acho que as pessoas... Experimentar o diferente faz parte até de uma rotina, vamos dizer assim, né? Que as pessoas querem conhecer novos pratos, novos gostos. Né? Mesmo numa cidade como Montes Claros, que fica a 44 quilômetros daqui, de 20 anos para cá, a quantidade de diferentes restaurantes que foram abertos aí, com diferentes cardápios, é um sinal disso. Mostra que o consumidor está ávido por conhecer coisas novas. Coisas novas, sabores diferentes. E aí entra a caprinocultura, a vinicultura, para entrar nesse nicho de mercado e ocupar o seu espaço aí, estrategicamente. Né? Perfeitamente. A gente sofre, mas assim, eu acho que como eu falei, se você tem um sentido de que há também uma missão, tudo ali vale a pena. Não tenho dúvida. Estamos chegando aqui, já caminhando para o final da nossa entrevista aqui, dessa visita. Eu queria que você tivesse a oportunidade de deixar aqui para quem está acompanhando a Expedição Ber Brasil, para criadores que estão na atividade, para aqueles que vão entrar na atividade, deixar a sua mensagem, o seu conselho, ou uma forma, né, que você gostaria de estar se comunicando aqui com esses nossos acompanhantes aqui da Expedição Ber Brasil. O conselho que eu daria é o seguinte: quando eu comecei, tinha muito pouca gente com quem eu podia trocar informação, até para saber assim, qual o melhor tipo de instalação, que telha que eu vou usar. E para quem vai entrar, eu acho muito importante recorrer a quem já trilhou um caminho aí, porque é mais fácil você aprender com os erros dos outros, né? E não repeti-los. Claro. Então, procurar trocar informação, buscar a assistência sempre que possível, entender quais são as consequências das diferentes abordagens. A gente falou aqui da vermifugação, entender que o uso indiscriminado de vermífugo ele pode se tornar um problema ainda mais grave do que a própria verminose. Então, buscar a informação eu acho que é essencial. Então, essa troca de experiência. E hoje nós temos uma facilidade, né, Luiz, com o advento aí, né, da tecnologia, de celular, de WhatsApp, grupos de criadores, etc. Então, quer dizer, a informação está na ponta do dedo. Sim, né? Quer dizer, trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem. Você efetivamente está ali buscando. E aí começar de forma correta, né, pelo alicerce, não pelo telhado. Quer dizer, estruturar para você ter sucesso na atividade. Com certeza, com certeza. Planejar principalmente a produção de alimento, porque planejar principalmente a produção de alimento, porque saúde, assim como acontece com o ser humano, para os animais também é a mesma coisa. Saúde começa com uma boa nutrição. Então, o conselho que você poderia deixar aqui é planejamento, conhecimento, assistência técnica, são bases essenciais para o sucesso da atividade. Exatamente. Né? Então, assim, não cometer um erro que a gente falou aqui nessa conversa, que a gente fica com muita vontade de ter os animais, mas lembrar que é preciso planejar e produzir o que eles vão comer. Então, não querer... ter a ansiedade de ter os animais ali, né, de fato. Não querer só ouvir o berro, mas lembrar que aquela boca que berra precisa comer. De fato. O planejamento é fundamental. Exatamente. Né? Bom, tivemos a oportunidade aqui de conhecer mais uma história da caprinocultura brasileira, mineira em especial, aqui no município de Bocaiúva. Estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer estratégias, inclusive, extremamente interessantes da integração de atividades, né, a bananicultura, fazer a produção de banana prata, a piscicultura e a utilização do reuso da água na irrigação de capineiros, na irrigação de pastagem, produção de volumose com diversas estratégias, com feno, com silagem, né, com piquetes rotacionados e toda a estrutura de comercialização. Luiz, obrigado por nos receber aqui. É um prazer a expedição poder estar aqui contando mais essa história, né, de você abrir as portas aqui para a gente ter essa oportunidade. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. E a você que acompanha a Expedição Ber Brasil, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, ative o sininho para receber as novidades do dia a dia, para receber os vídeos que toda segunda, quarta e sexta-feira estão sendo publicados. E
também nos acompanhe na página do Instagram e do Facebook para você conhecer tantas histórias como essa que nós estamos mostrando pelo estado de Minas Gerais afora. Te espero lá.